Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui pra você e hoje a gente vai falar sobre os cookies, certo? Os cookies são muito semelhantes às sessões que a gente viu nas aulas anteriores. Eles salvam valores e aqueles valores são persistentes dependendo do tempo que esse cookie existir no computador. A diferença entre o cookie e a sessão é que um cookie ele é salvo no computador do cliente, certo? E uma sessão é salva no servidor. Então, se fosse para escolher entre cookies e sessões para criar um sistema de login, eu iria com as sessões porque são mais seguras, certo? Eu não vou entrar em detalhes de segurança aqui nesses termos não, mas se você for criar um sistema de login seguro, crie com sessões e deixe os cookies para você criar alguma coisa que você precisa, por exemplo, rastrear o que o usuário está fazendo, criar um carrinho num e-commerce, por exemplo, aí você utiliza cookies para isso. Certo? E aí você deixa aquele cookie salvo, por exemplo, se o cliente está navegando num e-commerce, e aí ele vai lá e põe, sei lá, 5 produtos num carrinho, e aí você salva isso nos cookies e deixa salvo lá, sei lá, por um mês no computador do cliente, até que ele compre, certo? Se ele não tiver comprado ainda. A próxima vez que ele acessar o site, o carrinho dele vai estar preenchido dentro do site, certo? E aí ele só finaliza a compra, não precisa, por exemplo, procurar novamente os produtos e adicionar no carrinho. O carrinho fica salvo ali em cookies no computador dele, certo? Então, para a gente criar um cookie aqui em PHP, a gente utiliza a funçãozinha setCookie, certo? E aí, essa função, a única coisa que é obrigatória nela, a primeira vez que você utilizar, é o nome, certo? Então, aqui eu estou criando o nome do meu cookie. O segundo parâmetro aqui é o valor do cookie. Então, no caso, o nome ali, eu vou pôr o Luiz Otávio aqui no caso, certo? E o terceiro parâmetro é o tempo que ele vai expirar, certo? Com esses parâmetros, esses 3 parâmetros, essa função tem bem mais parâmetros aqui, certo? Mas com esses 3 parâmetros aqui, você já vai ter a funcionalidade dos cookies aqui, certo? Então, aqui eu tenho que passar um timestamp, certo? Então, por exemplo, se eu quero um cookie que expira agora, eu passo o tempo atual, certo? Esse cookie aqui já vai expirar na primeira utilização. Então, para eu colocar um cookie que expire posteriormente, bem para frente, eu posso vir aqui e falar time mais, por exemplo, suponhamos, sei lá, 2 minutos, 120 segundos, certo? Então, esse cookie vai expirar daqui 120 minutos, certo? Vamos colocar mais um pouquinho, sei lá, 3.600 aqui. Então, esse cookie vai expirar em 3.600 segundos aqui, certo? Para eu acessar o valor desse cookie aqui, ó, eu simplesmente utilizo a Super Global Cookie, certo? E aí eu utilizo o nome do meu cookie aqui na chave aqui no caso, certo? Se eu deixei a página aberta aqui, ó, deixa eu voltar aqui, cookies. Tá vendo aqui, ó, que eu tive um erro, certo? A primeira vez que eu acessei aqui, ó, tentei acessar o valor do meu cookie, ele falou que não existia esse index nome aqui no meu cookie. Isso aconteceu porque ele precisa primeiro carregar a página, salvar o cookie, certo? E aí agora, na próxima atualização, ele aparece o valor desse cookie aqui na página aqui. Deixa eu aumentar a tela pra gente ver, como sempre, certo? Deixar um zoom bem grande aqui para você ver o que está acontecendo aqui. Então, foi por isso que apareceu aquele erro. O cookie precisa ser carregado e aí configurado, e aí depois na próxima atualização da página você acessa ele. Para evitar aquele tipo de erro aqui, ó, vamos criar um novo cookie. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai checar se esse cookie existe, certo? Então, vamos falar if is set cookie nome, certo? Vou mudar o nome dele para você ver que a gente vai criar um novo cookie e aí a gente não vai ver aquele erro na tela, só que a gente também não vai ver o valor do cookie. Então aqui, cookie outro, chama outro esse cookie aqui agora. Então, if is set cookie, eu vou dar um echo aqui nesse cookie, certo? Else, eu vou setar esse cookie porque ele não existe. Então, vamos setar esse cookie aqui agora. Então, esse outro aqui vai ter o valor de Luiz Otávio mesmo, a mesma coisa aqui. Certo? Então, eu setei o cookie aqui. Como você não vai ver nada na tela, eu vou exibir isso daqui. É só para você entender o que aconteceu. Cookie
outro foi configurado. E aí vamos executar isso daqui, nos cookies aqui. Ó, cookie outro foi configurado. Agora que ele já foi configurado, se eu atualizar, eu vou ver o valor dele, certo? Luiz Otávio na tela. Então, assim, a gente cria um cookie aqui no PHP, certo? Eu posso também utilizar essa mesma função, setCookie, para mudar o valor desse cookie aqui. Por exemplo, if e setCookie outro, eu vou fazer o seguinte, setCookie outro novamente, certo? Só que agora eu vou dar para ele outro valor. Então agora ele não chama outro valor. Então na primeira vez que a gente acessar, ele vai configurar esse valor no cookie. Então ele vai mostrar o valor antigo do cookie. Na segunda vez você vai ver esse valor atualizado, certo? Então a gente viu Luiz Otávio, certo? Na segunda vez, outro valor, porque agora ele foi configurado com esse outro valor aqui, certo? Então assim a gente modifica o valor do cookie. E se eu não quero mais o meu cookie, eu posso vir aqui e falar if e setCookie. Eu simplesmente falo isso tudo aqui, ó. setCookie, o nome do cookie, outro, certo? Então dessa maneira eu estou eliminando esse cookie. Então na primeira vez que ele executar, ele vai eliminar o cookie, certo? Porque esse cookie existe, então ele vai eliminar esse cookie. Na segunda vez que ele executar, ele vai cair aqui, ó, setCookie outro, então ele vai criar outro cookie. Então vamos apagar esse aqui, falar que o cookie outro não existe mais, certo? E aí aqui a gente está eliminando o cookie. Então na primeira vez, certo? Não aconteceu nada, que na verdade aconteceu porque ele eliminou o cookie aqui, que existia, certo? E agora na segunda vez, ele vai eliminar o cookie. Cookie outro não existe mais, certo? Então essa é a maneira da gente criar e utilizar os valores dos cookies aqui. Por exemplo, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos criar um cookie aqui, ó. If diferente de is set cookie contador. Se ele não existe, vamos criar ele, certo? Else. Aliás, nada. Aliás, vamos fazer o seguinte, como ele vai ser o contador, a gente vai precisar do else. Então, se o cookie não existe, a gente vai utilizar setCookie, certo? Ele vai chamar contador, né? E o valor dele vai ser igual a 1, né, no caso. Porque isso aqui eu estou montando um contador de a cada acesso que o usuário fizer numa página do meu site, eu vou contar esse acesso, certo? Como se fosse um contador, quantos acessos esse site teve. Então esse cookie vai iniciar com o valor 1 e ele vai expirar em time mais, sei lá, 84.000 segundos. 84.600, sei lá. 84.600 segundos, certo? Acho que isso aqui dá praticamente um dia, certo? Então vamos lá, eu seto o cookie, certo? Se o cookie não existe, eu estou setando o cookie. Se o cookie existe, que vai ser o else disso aqui, eu somo o valor do meu cookie. Deixa eu vir aqui. Cookie. Contador mais 1, certo? Então, beleza, a gente setou o nosso cookie, e aí eu deixei uma outra página aqui para a gente incluir essa página aqui, certo? Include cookies.php. E aí aqui embaixo a gente pode falar echo cookie contador ou 1, certo? Então vamos ver se está tudo funcionando bonitinho. Página. Então a gente tem 1, certo? Segunda vez, 2, 3, 4, certo? Esse é um contador, esse é o meu cookie, certo? Porém, como eu te falei que ele é persistente, ele vai seguir o usuário por todas as páginas aqui, até o tempo dele expirar aqui, certo? Então aqui a gente setou ele,
E a cada vez que a gente atualiza ele, a gente também atualiza o tempo que ele vai expirar, certo? Então, esse contador, a cada vez que o usuário acessar uma página, o tempo que ele vai expirar vai ser atualizado, certo? Então, vai ser esse novo tempo aqui. Se eu quiser carregar ele para outras páginas, por exemplo, vou criar uma página 2 aqui, .php, e aí aqui nessa página eu não quero falar nada, eu só quero exibir o valor do meu cookie, certo? Então aqui nessa página 2, eu venho aqui em echo cookie contador, certo? Só mostrar o contador. Ou aqui no caso eu não posso falar né? Porque cookie não existe. Certo? E agora, a gente está vendo que a gente não está criando o cookie, a gente não está modificando o valor do cookie, a gente está simplesmente acessando o cookie em outra página. Só para você ver que esse dado é persistente, certo? Então, se eu vir aqui na página 2, né? Então, página 2, você está vendo só o valor do cookie, ele não atualiza mais, certo? Então, se eu voltar aqui, eu vou colocar a página 1 aqui, só para a gente atualizar ele. Aqui é 15, 16, 17, 18, certo? De cá, ele vai ter o valor 18, ó. 19, aliás, né? Porque aqui é o seguinte, aqui o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Na página aqui, ó, a gente está na página aqui, certo? A gente está exibindo o cookie no valor que ele tem. Porém, quando a gente modifica o valor do cookie, a página precisa ser carregada e aí na próxima atualização da página, que aí você vai ver o valor real do contador, certo? O valor que ele tem no momento. Então, só na próxima atualização que você vai ver a atualização do cookie em si. Por isso que aconteceu isso daqui na minha conta aqui, ó. Agora, se eu atualizar, ele vai ter 19 aqui, porém, de cá ele já vai ter 20, ó, certo? Porque isso, assim que eu atualizo a página 1 aqui, ele seta o valor do cookie, ele seta o valor do cookie primeiro, exibe o valor aqui antigo, certo? E aí depois na próxima atualização ele já vai ter o valor novo, certo? Então é isso, pessoal. Assim você seta um cookie, cria um cookie, assim você modifica o valor do cookie, se você quiser. E se você quiser eliminar o cookie, set cookie, nome do cookie, contador, certo? Vamos ver qual que é o comportamento que a gente vai ter aqui. Aqui ele vai matar, vai zerar o contador, né, na próxima atualização. Então aqui, ó, deu 20, certo? Zerou o cookie e aí ele vai voltar com o valor inicial. 1, tá vendo? E aí ele não vai atualizar mais, porque eu tô sempre apagando esse cookie aqui nessa página aqui, certo? Então, assim funcionam os cookies. Igual eu te falei, eles são muito semelhantes às sessões, porém eles são salvos no computador do cliente. E aí, uma dica para vocês, se você quiser, não evite utilizar cookies para salvar dados sensíveis, como usuário, senha, dados sensíveis do cliente, porque se o usuário, por exemplo, acessar o computador numa LAN house ou em algum lugar público, aqueles dados vão estar salvos no computador em que ele acessou, certo? Então, utilize sessões para cookies, para sistemas de login, utilize sessões para sistemas de login e utilize os cookies para coisas menos sensíveis, certo? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula assim e eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!